Imagine uma cidade que dança com a lua, que se desfaz e se reconstrói a cada noite. Um labirinto vivo, que nenhum mapa jamais conseguiu domar. Essa cidade é Nocturna, e é pra lá que vamos hoje. No centro da nossa história está Leo, um jovem cartógrafo com uma ambição que muitos chamariam de loucura: mapear o impossível. Leo chegou à Nocturna com os olhos brilhando de determinação. Seus rolos de pergaminho virgens e suas tintas especiais prontas para o desafio. Ele acreditava que, com precisão e método, poderia decifrar qualquer padrão. Na sua primeira noite, ele subiu ao topo da torre do relógio suspenso, um ponto de observação perfeito. Abaixo dele, a cidade era um espetáculo de telhados góticos. Pontes de cristal que cintilavam sob a luz das estrelas e ruas de paralelepípedos que pareciam sussurrar segredos antigos. Ele desenhou por horas cada viela, cada praça, cada fonte. Seu primeiro mapa era uma obra-prima de detalhes, um testemunho de sua habilidade. Orgulhoso, ele foi dormir, sonhando com a glória de ser o primeiro a conquistar Nocturna. Mas quando o sol nasceu, a cidade que ele via da janela do seu quarto não era a mesma. A padaria quentinha, onde ele comprou o pão na noite anterior, agora estava do outro lado de um rio que não existia antes. A grande biblioteca, com seus grifos de pedra, tinha desaparecido, substituída por um jardim exuberante com flores que brilhavam no escuro. Seu mapa, sua obra-prima, era agora inútil, um pedaço de papel cheio de mentiras. A frustração atingiu Leo como uma onda. Dia após dia, noite após noite, ele tentou. Ele correu pelas ruas, tentando memorizar os caminhos, desenhando freneticamente, apenas para acordar e descobrir que seu trabalho tinha sido em vão. A cidade parecia zombar dele. As ruas se torciam, os edifícios trocavam de lugar, e a cada amanhecer, a esperança de Leo diminuía um pouco mais. Ele viu outros requenchigados, perdidos e confusos, alguns até desistindo e partindo. A cidade era bela, mas também cruel com aqueles que tentavam entendê-la. Leo estava à beira do desespero, seus pergaminhos acumulando-os num canto como monumentos ao seu fracasso. Nocturna era um enigma, e ele estava perdendo. Numa noite particularmente desanimadora, sentado numa taverna que provavelmente não estaria ali na manhã seguinte, ele ouviu a conversa de dois velhos habitantes. Eles não falavam sobre ruas ou praças, falavam sobre ecos e memórias. Um deles mencionou a fonte das lágrimas de estrela, dizendo que não importa para onde a praça se movesse, a fonte sempre cantava a mesma melodia. Uma faísca acendeu na mente de Leo. E se ele estivesse mapeando as coisas erradas? E se o segredo de Nocturna não estivesse em sua forma, mas em sua essência? Ele abandonou a ideia de mapear a geografia física e começou a procurar por constantes, por coisas que permaneciam apesar do caos. Ele chamou essas constantes de âncoras. A primeira que ele confirmou foi a própria fonte das lágrimas de estrela. A água que jorrava dela brilhava com uma luz prateada. E de fato, sua melodia suave podia ser ouvida em qualquer parte da praça, não importava onde a praça reaparecesse. A segunda âncora foi o grande carvalho sussurrante, uma árvore milenar, cujas folhas pareciam murmurar profecias ao vento. Sua localização mudava, mas a árvore em si, com seus galhos retorcidos e sua aura de sabedoria antiga, era sempre a mesma. Depois veio o Observatório de Vidro, uma cúpula que sempre se posicionava para ter a melhor visão da constelação do Dragão. Não importava onde estivesse no horizonte da cidade. Leo começou a mapear, não as ruas, mas a relação entre essas âncoras. Ele notou padrões. A fonte nunca parecia muito longe do carvalho. O observatório sempre se alinhava de uma certa maneira com a ponte mais alta da noite. Ele desenvolveu um novo sistema. Seus mapas não eram mais estáticos. Eram diagramas fluidos, com círculos representando as âncoras e linhas pontilhadas, mostrando as conexões mais prováveis entre elas. Ele criou símbolos para os tipos de distritos que tendiam a se formar ao redor de cada âncora. Mercados vibrantes perto da fonte, bairros silenciosos e acadêmicos perto do carvalho. Os habitantes mais antigos, que navegavam pela cidade por pura intuição,
e anos de experiência olhavam para os novos mapas de Liu com fascínio. Um jovem finalmente estava traduzindo o que eles sentiam no coração. Mas a verdadeira prova de sua teoria ainda estava por vir. Uma lenda local falava da Noite da Convergência, um evento raro que acontecia a cada ciclo lunar, quando a transformação da cidade era particularmente violenta e imprevisível. Era a noite mais perigosa para se estar nas ruas. Para Liu, era a oportunidade perfeita para testar seu método no limite. Ele sabia que precisava estar no coração da mudança para entender completamente seus mecanismos. Ao anoitecer, ele se preparou, levando apenas seu mapa dinâmico, uma lanterna de cristal e uma bússola que apontava não para o norte, mas para a âncora mais próxima. A meia-noite chegou. O chão sob seus pés começou a tremer violentamente. O som de pedras se arrastando e madeira rangendo encheu o ar. Edifícios inteiros começaram a deslizar como peças de um quebra-cabeça. Uma ponte de arcos góticos se desfez no ar, seus pedaços flutuando antes de se encaixarem em outro lugar. Liu estava no meio de uma praça que começava a se dividir. O chão se abriu, revelando um abismo escuro e pulsante. Usando seu mapa, ele previu que uma nova rua se formaria à sua direita, conectando-se a uma torre que ele sabia que apareceria perto do Grande Carvalho. Ele correu, saltando sobre a fenda que se alargava. Atrás dele, a praça desabou. Ele escalou os escombros de um prédio que se desmontava, sentindo o vento da transformação passar por ele. Viu uma família encolhida, aterrorizada. Consultando seu mapa, ele gritou: "Sigam-me!" A escadaria do grifo vai se formar ali. Ele os guiou por um caminho que ainda não existia, mas que sua compreensão das âncoras lhe dizia que se materializaria. Eles correram por passarelas que se formavam sob seus pés, desviando de chaminés que brotavam do chão. Foi um balé caótico e perigoso, mas o mapa de Liu era sua coreografia. Ele não estava apenas sobrevivendo. Ele estava navegando, antecipando cada movimento da cidade. Quando os primeiros raios de sol tocaram os novos pináculos de Nocturna, a cidade finalmente se acalmou em sua nova forma. Liu e o grupo que ele salvou estavam seguros, ofegantes, mas maravilhados. Naquela noite, ele não foi apenas um cartógrafo, ele foi um guia, um farol no meio da tempestade. A notícia de seu feito se espalhou como fogo. As pessoas não o viam mais como o jovem excêntrico com seus mapas estranhos. Eles o viam como o Guiadê Nocturna, o único que podia ler a alma da cidade. Liu continuou a refinar seus mapas, ensinando outros a ler os padrões e a navegar com confiança. Ele não conquistou a cidade com tinta e papel. Ele aprendeu a dançar com ela. Ele se tornou parte de seu mistério, um guardião de seus segredos. Sua história nos ensina que alguns dos maiores desafios não são para serem derrotados, mas para serem compreendidos. Às vezes, a verdadeira maestria vem não de impor nossa vontade ao mundo, mas de aprender a fluir com ele. A lenda de Liu, o guia de Nocturna, é um lembrete de que com curiosidade, resiliência e uma nova perspectiva, podemos encontrar ordem no caos e um caminho através do impossível. Gostou de viajar para Nocturna conosco? Há tantos outros mundos e histórias incríveis que queremos explorar com você. Se você curte fantasia, mistério e contos que desafiam a imaginação, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. Deixe um comentário dizendo qual foi sua parte favorita da jornada de Liu. Obrigado por assistir e até a próxima história.